Olá pessoal, bem-vindos de volta. Estou voltando aqui ao meu canal. Passei um tempo afastado porque durante o meu trabalho estava sem tempo para poder fazer novos vídeos. E hoje eu estou aqui falando de um assunto muito importante que pode agradar várias pessoas que estejam assistindo esse vídeo. Podem curtir à vontade, compartilhar com amigos, colegas, conhecidos. Pode ir lá no meu canal se inscrever, quem não se inscreveu, fique bem à vontade. Hoje eu vou falar sobre a questão da inflamação no nervo ciático. Esse nervo que muitos falam que é uma dor, né, um processo inflamatório terrível e que gera uma série de problemas. Então, o nervo ciático é o maior nervo do corpo humano, né? E sendo assim, ele é formado por várias raízes nervosas que vêm da coluna vertebral, né? E o nervo se inicia no final da coluna, mais especificamente nas vértebras L4 e L5, ou seja, nas quarta e quinta vértebra lombar, tá? Ele passa pelos glúteos, né? Na parte posterior da coxa. E quando chega no joelho, se divide entre o tibial e o fibular comum, que são aqueles nervos em volta da perna, tá? Um passa na parte medial e a outra na parte lateral. E que vão irradiando, né, até os pés. E é nesse trajeto todo que ele pode causar a dor com a sensação de formigamento, pontadas ou propriamente dito o choque elétrico que muitas pessoas reclamam e geram incômodos. Quando existe a compressão ou inflamação desse nervo, surge a dor, a tão famosa dor ciática, que causa sintomas como a dor intensa, né, no fundo das costas, no glúteo ou nas pernas. Tem dificuldades em manter a coluna ereta e dor para caminhar, para andar, né? Nestes casos é importante procurar um médico ortopedista, claro, ou o próprio fisioterapeuta, para que eles possam orientar, né, sobre o tratamento mais adequado. Para curar, né, vamos falar assim, para curar o nervo ciático inflamado, deve-se realizar o tratamento indicado pelo ortopedista ou pelo fisioterapeuta, como eu já disse anteriormente, com medicamentos, né, exercícios e por vezes a fisioterapia que orienta até mesmo nesses exercícios, tá? Então a gente vai começar a falar, aí entra na fase dos sintomas, né? Bom, os principais, vamos falar dos principais. Vamos ser um pouco mais resumido, porque esse assunto é um pouco extenso, então eu não vou ficar prolongando isso daí. Então vamos ser mais objetivos, né? Os principais sintomas causados pela inflamação no nervo ciático são o quê? Dor no fundo das costas, né? Que irradia para o glúteo ou uma das pernas. A dor nas costas que piora sempre na hora que a pessoa está sentada, assim como eu, certo? A sensação de choque, como eu já havia falado, choques elétricos ou queimação na região dos glúteos ou perna. Fraqueza nas pernas, principalmente do lado que está afetado. Sensação de formigamento na perna, né? Muitas das vezes esses sintomas são associados a alterações na coluna, como a hérnia de disco, se eu não me engano, a espondilolistese, ou mesmo a própria artrose, tá? Artrose na coluna. Por essa razão, quando os primeiros sintomas surgem, é importante sim consultar um médico ortopedista, ou seja, ser consultado por um médico ortopedista ou fisioterapeuta, né,
para que sejam realizados testes dentro do próprio consultório e que sejam realizados, né, orientados a realizar exames de imagem da coluna para avaliar se essa coluna possui uma alteração, né, que esteja comprimindo o nervo ciático, dando origem, né, aos sintomas. E depois que a gente encontra isso tudo, né, sabe que existe um nervo afetado, está inflamado, aí o que, que a gente vai tentar identificar? No exame já foi visto, os testes já foram vistos, foi diagnosticado que existe um processo inflamatório doloroso nesse nervo ciático, aí a gente começa a partir para a parte do tratamento, certo? Então o tratamento para o nervo ciático, dolorido ou inflamado, ele pode ser feito com o uso de analgésicos, né, os medicamentos analgésicos, ou anti-inflamatórios em si, que pode ser em forma de comprimidos, pomadas, bolsa de calor, em algumas vezes até injeções, né, o uso de injetáveis, e a fisioterapia, né, com seus exercícios específicos. Então, temos como opções, né? Vamos lá. Eu vou citar agora aqui 7 tópicos, tá? Vamos lá. Primeiro, né? Os medicamentos, certo? Os remédios receitados pelo ortopedista, pelo médico que está assistindo o paciente. Vamos falar dois. Vou dar até uma força aqui pro pessoal aqui, parceria. Eu gosto muito de trabalhar, né, com massoterapeuta. Então a massagem, né, preferencialmente realizado pelo massoterapeuta, ou seja, popularmente aí que o pessoal conhece, o famoso massagista, ou fisioterapeuta, né? E não exclui a necessidade de tratamento na clínica, porque o fisioterapeuta também ele tem essa, digamos, essa experiência com relação a técnicas de massagem, principalmente mobilização miofascial e algumas outras técnicas que eu não vou agora entrar nesse mérito, tá bom? Aí falei o 2, agora eu vou falar 3, tá? Terceira opção, exercícios. Exercícios por quê? Porque o repouso, muitas pessoas vão vir contra mim, mas eu já não sou de acordo que faça muito repouso, tá? Mas nessa situação em si, nessa situação com relação ao nervo ciático, o repouso piora a dor, eu acho, tá? Não vou falar nem a questão de achar. Eu leio muito artigos científicos e perante a tudo isso que eu leio, eu acredito que o repouso, né, leva-se a acreditar que o repouso piora a dor, assim como ficar muito tempo na mesma posição. E por isso os exercícios leves são bem-vindos, tá? Inicialmente são mais recomendados os alongamentos, né? Quando essa dor diminuir de intensidade, e após a primeira semana de fisioterapia, também é recomendado pelo fisioterapeuta a realização de exercícios de fortalecimento muscular, certo? Então a gente já falou aí dos 3 primeiros tópicos, das 3 opções. São 7. Então, a quarta opção é a fisioterapia, né? É onde eu entro e alguns colegas entram junto comigo, né? A fisioterapia, que na maioria dos casos, o tratamento da inflamação ou compressão do nervo ciático envolve a realização das sessões de fisioterapia. Aí com o quê? Né? Com aparelhos que na maioria dos casos conseguem reduzir a dor e o processo inflamatório, né? Que são realizados exercícios, né? Como eu já havia falado lá atrás, os exercícios de alongamento, que é importante, muito importante até, por sinal. Existem alongamentos específicos para o nervo ciático, para quem não sabe. Procure o fisioterapeuta, que ele vai conseguir tirar você talvez até de uma crise ou evitar que você chegue até uma emergência de um hospital, né? E exercícios de fortalecimento. E as técnicas manuais para mobilizar, estirar, né? Estirar no modo de alongar, de estender, né? A perna afetada,
melhorando assim, né, como consequência desse alongamento, a irrigação sanguínea do próprio nervo ciático e normalizar, né, o tônus dos músculos do glúteo e da perna. Para quem não sabe, né, os leigos de plantão, desculpe falar assim, tônus é o que? A força desses músculos, porque na maioria dos casos, quando existe um processo inflamatório do nervo, toda essa musculatura envolvida, né, nessa irradiação ficam enfraquecidos. Então é importante eu frisar isso daí. Além disso, também é recomendada a aplicação de calor. Eu gosto muito de utilizar nos meus atendimentos. É o calor localizado sobre a região a ser tratada, tá? A realização de alongamentos, como eu falei, para esticar e aliviar a compressão do nervo logo em seguida após é, o calor específico, tá bom, pessoal? Então, só para vocês ficarem mais atentos. Algumas vezes, quando esses problemas estão associados a uma má postura, digamos assim, o fisioterapeuta ele pode também recomendar a realização de um tratamento chamado RPG. Vou falar da sigla RPG porque muitas pessoas não sabem o que significa. E o RPG nada mais é do que uma reeducação postural, ou seja, global, certo? No qual existe uma correção da postura e alongamento dos músculos responsáveis pela alteração postural, ou seja, da coluna num todo, tá bom? Então a gente já falou aí de quatro tópicos, ou seja, as 4 opções de tratamento, tá bom? Então vamos agora à quinta. A quinta agora eu vou citar também mais uns colegas para poder somar nesse tratamento. Ou seja, eu vou falar agora da alimentação. Um breve relato da alimentação que deve-se também fazer, né, uma consulta com o nutricionista, né, que é o profissional específico para poder cuidar da nossa alimentação, ou seja, uma alimentação mais balanceada. O nutricionista para saber quais alimentos as pessoas não sabem, mas a nossa alimentação importa muito, é muito importante. Por quê? Ela implica com relação à alimentação, implica com relação aos alimentos que são anti-inflamatórios, ou seja, a gente vai fazer inserção de alimentos que ajudam no processo anti-inflamatório, certo? Então vai ser consultado pelo nutricionista e ele vai fazer lá a sua planilha, né? A sua dieta rica em alimentos anti-inflamatórios. Então isso é a parte do nutricionista, certo? Ou seja, os alimentos mais adequados para aquele momento que você está passando por aquele processo inflamatório. De preferência que sejam anti-inflamatórios. Correto, pessoal? Então, falei de 5, né? Vamos lá. Eu falei de 5. 5 tópicos, ou seja, 5 opções de tratamento, tá? Agora vamos para a sexta opção, que eu gosto também de acoplar um tratamento, né? Conciliar um tratamento com outro, para poder fazer aquele apanhado e fornecer aquela melhora, né, bem rápida para o paciente. Então a gente vai falar agora, sabe do que? Dos tratamentos alternativos, tá? E muitas pessoas procuram, a maioria procura aí a acupuntura. Então a gente vai falar, existe outras opções, também podem completar o tratamento, é claro. Mas a maioria inclui a realização de sessões de acupuntura, né? E a reflexologia. Muitas pessoas também devem conhecer. Para o alívio da dor, né? E o desconforto. Uma outra possibilidade, que vocês já devem ter ouvido falar, é a osteopatia, que consiste em técnicas que esticam os músculos, tracionam de forma a estalar as articulações, né? Sendo uma boa forma de tratar a escoliose, a hiperlordose ou a hérnia de disco, que geralmente estão envolvidas na causa da dor ciática.
Então eu já falei de 6, né? Falei de 6 tópicos, ou seja, 6 opções de tratamento. E agora eu vou para a sétima, que não é muito agradável. Que se todas essas 6 do início não forem o suficiente para trazer o conforto e a qualidade de vida de volta para esse paciente com relação à inflamação do nervo ciático, a última opção, que não é muito agradável por todos, é a cirurgia da coluna. E somente para os casos mais graves, é claro. Quando a hérnia de disco que não melhora, com todos esses tratamentos acima que eu acabei de falar, e nesse caso, né, da cirurgia em si, o cirurgião ele vai o quê? Ele vai decidir se retira o disco e cola uma vértebra na outra, né, para que não haja essa compressão, por exemplo, ou o que ele pode fazer mais? Colocar, né, hastes estabilizando e manter o afastamento entre uma vértebra e outra para poder não ter mais essa compressão do disco e aliviando, né, esses sintomas. A partir daí, a gente teve os 7 tópicos, né, as 7 possibilidades de tratamento. Aí vale como que eu posso dizer, um, uma alternativa, né? Não digo uma alternativa, mas uma orientação, digamos assim, para evitar, né, que essa dor volte. Ah, o doutor Michel, não tem como a gente evitar que volte? Tem sim, eu digo que tem, tá? Como que você pode evitar? Ou seja, como que você vai prevenir uma nova crise de dor ciática? O que eu posso falar para vocês? Façam exercícios, né? Ou seja, fazer alongamentos regularmente, tá? Evitar o sedentarismo e praticar regularmente atividades como a caminhada, o pilates, que é uma das opções de tratamento e também para dar sequência de tratamento na fase já de fortalecimento e por aí por diante. Tentar manter a postura, né, das costas correta, né, mesmo quando a pessoa estiver na posição sentada, e estar sempre dentro, né, do peso ideal. Não pode estar muito cheinho, com aquela massa abdominal, tá? E manter, né, como eu já havia falado, manter a musculatura preparada, ou seja, o abdômen principalmente, que envolve, né, essa cintura, ele tem que estar sempre forte para proteger a coluna. Então, é isso. Hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouquinho mais longo do que os outros que eu tenho postado. E é isso daí. Me acompanhem lá no canal. Fique com Deus. Uma boa noite para vocês. Um abraço.